tenho uma pergunta, Fabrício. Vamos lá. São dois sorteios por mês, é isso? É isso que eu entendi? Isso, na verdade, é um sorteio e 2 entregas por sorteio no mês. Não tem 2 números diferentes sorteados. O número que recebe a contemplação é o número que foi sorteado e o número seguinte. Mas são 2 entregas por sorteio. E tem algum tipo de sorteio extra, como aquele do prestamista que você comentou em uma das aulas? Não, tem o lance livre. Tem o lance livre e tem várias pessoas que entram nesse grupo porque ele tem lances menores do que outros grupos costumam ter. Então, essas pessoas que ofertam lance livre, normalmente é para utilizar a carta, acabam nos beneficiando como investidores, porque elas estão injetando mais dinheiro no grupo e acabam permitindo mais contemplações regulares. E aí, com essas contemplações, é menos gente concorrendo conosco nos sorteios. Então, é meio que uma construção conjunta aí. Entendi. Entre 2 estratégias de uso da carta. Entendi. E só mais uma pergunta. E se eu quiser entrar na lista de compra de carta? Carta contemplada? De espera. É só chamar os meus sócios lá na Mais Valor Consórcios, que as cartas contempladas vão todas para lá, para ser negociadas. Oi, professor. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, muito prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. É o seguinte, eu assisti as aulas, gostei muito, e eu tenho 2 dúvidas. Sim. Em média, qual que vai ser mais ou menos o valor para lances e também em quanto tempo é a média, caso eu não oferte lances para ser sorteado? Se eu não me engano, o que o senhor falou é 6 anos, isso? Eu não entendi. O senhor poderia esclarecer novamente? Isso, a média, o grupo todo, ele tem um prazo de 216 meses, 18 anos. E se a gente pensasse em médias, a gente imaginaria que esse grupo contemplaria as cartas, em média, em 9 anos. A média desse grupo, na verdade, ela é em 6 anos, a média para contemplação, o que significa que, se a gente fizer, por exemplo, 10 cartas, em média, 5 delas a gente vai contemplar em menos de 6 anos, e 5 delas contemplar em mais de 6 anos. E por que 6 anos e não 9, que seria a metade do prazo? Porque a gente tem lances, e esses lances injetam mais dinheiro no grupo, entregando mais contemplações mais rápido do que o planejado das 650 pessoas para 216 meses, que teria essa média de 3 contemplações, 3 entregas por mês. Para ilustrar isso, um dos grupos nesse conceito de grupo exclusivo, um dos grupos agora na 3ª Assembleia entregou 6 cotas de contemplação, 2 pelo sorteio e 4 pelo lance livre. Então, essas 6 pessoas, elas saíram antes do prazo total do grupo, e elas não estão mais concorrendo com a gente. Mês a mês a gente tem mais entregas do que só as programadas, e isso acaba acelerando a média de contemplações. Em relação ao lance livre, nesses grupos, os lances estão entre 80 e 90 prestações. A estratégia de lance livre ela é mais utilizada por quem quer efetivamente usar o crédito, porque o adiantar o lance acaba inviabilizando a venda da carta, porque qualquer um pode dar um lance desse tipo, não teria por que pagar mais por isso, e seria uma entrada bastante alta em relação ao valor do crédito que vai pegar. Então, ali numa assembleia que ocorre mensalmente, sempre, obrigatoriamente, haverão 2 contemplados pelo sorteio, e pode haver uma gama aí de infinitas cartas contempladas por lance livre, é isso? E tudo de acordo com o saldo do grupo. Pode acontecer porque as contemplações, elas são, primeiro um sorteio, depois o lance livre e depois o segundo sorteio.
e a partir daí, tanto os lances livres quanto o saldo do grupo permitir. Então, já aconteceu, por exemplo, principalmente no início dos grupos, pode acontecer isso, já aconteceu de um grupo entregar o primeiro sorteio, entregar um lance livre e não tem o saldo ainda para entregar o segundo sorteio. No primeiro mês, por exemplo. Isso pode acontecer, eventualmente. Só que aquele valor que quase chegou à entrega do segundo sorteio, ele acumula para a próxima assembleia. Então, de repente, na próxima assembleia tem mais entregas do que as programadas, e logo depois de um tempo do grupo rodando, isso estabiliza, e aí a gente tem todas as entregas com regularidade. Então, quem dita realmente a quantidade total de entregas é o saldo do grupo. Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Israel? Tudo bem. Fabrício, eu acompanhei as suas aulas, muito boas, inclusive, e eu vi ali que você falou que a estratégia que você utiliza não é de dar lance, né, mas de ir pelo sorteio. Isso. Você falou que quando o lance não acontece ali até um determinado tempo, você ali opta por dar o lance para ter a carta contemplada. Me explica um pouquinho qual a lógica disso aí, que eu fiquei um pouco na curiosidade. Não, na verdade, são opções que a gente tem. O grupo ele tem essa possibilidade de dar lance, caso a gente queira tirar o crédito antes, por qualquer motivo. Normalmente é para utilizar esse crédito, porque quando a gente oferta um lance, a gente adianta prestações, e essas prestações acabam onerando o custo da carta. Então, vale a pena dar um lance até um determinado limite em que esse custo do crédito vale a pena para o uso da carta, para o uso posterior dessa carta. Mas, na estratégia de investimento, eu não uso o lance como parte da estratégia. É só para a gente ter uma possibilidade extra de saída antecipada, caso lá na frente a gente tenha algum negócio, algo para fazer com aquele dinheiro que possa ser viabilizado com essa saída mais cedo. Mas como estratégia mesmo, a gente usa o sorteio, só aguardar pelo sorteio, e por isso o grupo exclusivo. Ele foi formatado para nos beneficiar na espera desse sorteio, em termos das probabilidades médias ali de contemplação. Tem uma pergunta. Estou aqui na dúvida se eu faço 2 cotas de R$300 ou se eu faço uma cota desse grupo novo. Queria que você me convencesse a fazer nesse grupo aqui. Então, eu não sei de que administradora tu está falando, mas... seria a sua mesmo, que eu estou agora, eu só quero vocês. Tá, não. Então, tu está falando do plano anterior ou do plano novo? Não tem nem comparação. O plano anterior, ele era bom. Eu tenho várias cartas dele, de antes de ter conseguido abrir o plano novo. O plano exclusivo, ele foi uma consequência de 20 anos de trabalho. Então, eu desenhei ele para ter as melhores probabilidades para a gente contemplar. Então, comparando especificamente o plano anterior, que é um plano com 999 participantes, que é um plano que tem 2 possibilidades de contemplação, uma pelo sorteio e uma pelo lance fixo, de 30%, que normalmente a gente oferta. Tu está tendo 2 chances em 999, eu estou tendo uma chance em 500 de contemplação, sendo que uma chance é pelo sorteio, e dá um lucro sensacional, e a outra chance é pelo lance fixo, que como a gente adianta bastante valores, mesmo sendo calculado pela prestação reduzida, que nos permite ter algum lucro com essa contemplação, ainda assim é um lucro consideravelmente menor do que o do sorteio. Então, tu tem 2 chances, uma chance em 500 de contemplar nesse grupo anterior, dentro de um prazo razoável. No grupo exclusivo, tu tem 3 entregas, sendo 2 pelo sorteio e uma por lance, programadas, podem ter mais. Então, em um prazo de 216 meses, em 650 participantes, significa que 432 pessoas vão contemplar por sorteio. Ou seja, 2/3, uma chance em 216 de contemplar por sorteio.
é o dobro de chance em comparação com o outro grupo. E as duas são por sorteio. Então, mesmo que tu fizesse 2 cartas no grupo anterior, ainda assim as probabilidades seriam menores do que uma só carta no grupo novo. Fabrício, meu xará. Oi, meu xará. Deixa eu te fazer umas perguntas. Tem um amigo meu que é investidor de consórcio, pelo Itaú. Ele fala que, por regra, por lei, vamos falar em 1.000 cotas, o banco tem que reter 10% disso aí. Seria, aliás, 25%, 250 cotas, que ele não pode vender essas cotas. Ele falou que, segundo a gerente dele, ele concorre com mais 10 números, que dá uma chance para ele maior, entendeu? Isso procede? Não me parece muito lógico, não. Me parece mais papo de vendedor do que realidade, porque não tem nenhum sentido a administradora ficar com cotas para ela mesma. Pode acontecer de ter uma ou outra, até para ela dar um lance mais alto e dar certa viabilidade para alguns grupos que não se tornariam viável num prazo adequado. Porque o que acontece? Quando tu abre um grupo no Banco Central, tu tem 90 dias para ele ter participantes suficientes para entregar pelo menos uma contemplação por sorteio. É uma regra para abertura do grupo no Banco Central. Então, se eles não conseguem vender cotas suficientes para isso, o grupo não pode nem abrir. Eu trabalho com uma métrica de que o grupo só vai rodar quando eu tiver capacidade de entregar não uma carta pelo sorteio, mas o máximo de contemplação possível. Então, no grupo de 650 participantes, eu quero que todos eles estejam participando efetivamente. Porque aí a gente entra em outro detalhe, de que se tu tem um grupo com poucos participantes e muita vaga em aberto, tu também tem pouca arrecadação naquele grupo. E se tu tem pouca arrecadação, não tem dinheiro para entregar todas as contemplações planejadas. Nesse grupo seu, para adquirir, por exemplo, 5 cotas, vamos dar um exemplo, pode unificar essas cotas caso contemplado? Pode juntar os créditos, essa é uma prerrogativa que a gente usa para o investimento. Poder juntar os créditos é o que ajuda na questão de que a gente investe em cotas de R$100 mil, que é um valor relativamente baixo, justamente porque a gente vende pacotes de cartas contempladas. A tua vai ser vendida junto com a do Antoniel, junto com a do Thiago, e vão ser vendidas um pacote para alguém que, de repente, quer 400 mil para comprar um imóvel, 800 mil para comprar outro. Então, tu consegue juntar elas. Ou consegue juntar as tuas próprias, à medida que elas vão contemplando, juntar todas elas para comprar um imóvel para ti mesmo. Eu percebi que é para investimento você revender a carta logo tão cedo que for sorteada para ter um lucro em cima, não é isso? Isso aí. É uma forma de alavancagem do dinheiro, ok? Na verdade, o investimento ele funciona contemplando no início, no meio ou no fim. Em média, a gente busca contemplar o quanto antes, porque essas cartas dão um lucro tão fora da curva que compensam várias que fossem até o final e a gente empatasse o dinheiro. Ia ganhar um pouco mais, mas menos do que se investisse em uma renda fixa tradicional, por exemplo. Então, no conjunto das cartas, tu tem um resultado muito melhor. Em cada uma individualmente, umas tu vai ter um resultado muito maior e outras tu vai ter um resultado mediano. Agora, isso para simples venda da carta contemplada. Para quem quer investir de uma forma um pouquinho mais elaborada, se tu usa as cartas que tu vende cedo para vender com lucro, para que tu contempla cedo, para vender com lucro, e as cartas que tu demora um pouco mais, 6, 7, 8 anos, tu usa para comprar imóveis alavancado, tu está comprando imóveis por menos da metade do valor deles. O quanto tu já juntaste é menos da metade do valor. E o resto dele vai ser pago pelo inquilino. Então, continua sendo um investimento muito mais lucrativo do que outros, caso tu use essa segunda estratégia de saída para as cartas que demoram mais. Ou, mesmo que tu não queira investir em imóveis, no momento em que tu contempla uma carta depois de 8 anos pagando, tu pagou um pouco menos da metade dela, e tu contempla essa carta, tu vai ter esse crédito, enquanto tu não usa, sendo aplicado numa renda fixa pelo valor total do crédito, que é o dobro do que tu já pagaste até então. Então, tu está tendo o dobro de rentabilidade sobre o que tu investiu até o momento. Tá, assim, você, pelo que eu vi nos vídeos aí, você fica
se o participante quiser vender sua carta depois de contemplado por sorteio, você tem uma carteira de clientes que compra essas cartas, é isso? Isso, eu abri uma empresa nova para cuidar exclusivamente disso, porque antes, com o volume menor, eu acabava fazendo isso pessoalmente e fazia isso de uma forma quase amadora, entre aspas, no sentido de que era uma relação pessoal, de confiança, que sim, tu já adquiriu o consórcio comigo, tu já conhece o trabalho, tudo que eu falei até a tua contemplação aconteceu como eu falei, então é natural que na hora que eu digo, agora vamos vender tua carta, assina esse documento que tu está transferindo para alguém, eu te garanto o pagamento, porque o comprador da carta já fez o pagamento para mim e eu estou segurando o dinheiro até que tu transfira para ele e eu te transfira. E tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho uma empresa formada com outros sócios, onde a gente tem um contrato de prestação de serviço contigo, com o comprador da carta, um contrato para cada ponta. Então, a gente faz toda essa intermediação de uma forma bem mais robusta do ponto de vista do negócio. Aí você... E também para não depender exclusivamente de mim, qualquer coisa que aconteça, uma hora a pessoa pode adoecer, outra hora pode estar passando por qualquer dificuldade. Isso aconteceu no passado, de eu ter questões, meu pai estava doente, a gente estava correndo para um lado e para o outro, e acabou demorando 1 mês, 2 meses para vender uma carta que poderia ter sido vendida em 1 semana. Então, hoje a coisa está bem mais robusta também nessa parte da colocação da carta para venda logo na sequência. Entendi. E, assim, como é que dá essa relação, assim? Você fica naturalmente sabendo de quem está sendo contemplado por sorteio e tudo mais. Aí você entra em contato com... Isso, a Rodobens te manda esse aviso e eu também fico sabendo e também entro em contato para a gente falar, Antoniel, tua carta contemplou, eu peguei teu extrato, no teu extrato eu fiz as contas aqui, a tua carta vale 25 mil reais, tu pagou até agora 2.500, tem um lucro aí de 22.500 para receber aí nessa carta. Te interessa vender? Interessando, a gente junta com algum possível comprador que já está ali na fila e fecha o negócio segurando as pontas todas. Tu vai assinar o documento de transferência sabendo que o comprador já fez o pagamento e que esse valor está ali garantido para ti. Entendi. A última pergunta, tá? Você vende também cartas não contempladas? É raro aparecerem, mas assim, pode ter elas à disposição, sim. Não é porque eu tenho de outra empresa de consórcio, né? Bancorbras, no caso, e já apareceram algumas pessoas querendo comprar a minha carta de crédito de lá, que não está contemplada. Uhum. Aí eu achei meio estranho, nem achei que era golpe, assim, nem quis dar vão bola. te oferecer muito menos do que tu já pagou, eles vão tentar tirar todo o custo e ter um lucro aí nessa diferença. Normalmente não vale a pena vender uma carta não contemplada, a não ser que esteja realmente precisando muito de dinheiro imediato. Uhum. Tá certo, obrigado. Beleza. Tiago. Opa, boa tarde, Fabrício, boa tarde a todos. Tudo bom? Cara, tudo ótimo, foi muito legal, eu gostei muito das tuas aulas. Eu, particularmente, assim, nunca fiz consórcio, né? Já tinha ouvido falar, mas nunca fui muito a fundo. Uhum. E agora eu quero entrar mais nesse mundo aí. E uma coisa que eu queria saber, nessa estratégia que você trabalha, é obviamente muito mais inteligente ter mais cotas para a questão de ser contemplado mais rápido, né? Sim. E, inicialmente, eu vou começar só com uma cota, mas eu queria saber se é possível, no decorrer, adquirir mais cotas. Aí vai depender se o grupo já tiver fechado ou não, dos 650 pessoas? Não, é porque assim, no momento em que esse grupo fechar, a tendência é que a gente abra um novo grupo. Esse é o 5º grupo que a gente está... Não, é o 4º grupo que a gente está abrindo. Então, a tendência é que abra um 5º grupo na sequência, e aí tu não vai adquirir no mesmo grupo, mas vai adquirir cartas com probabilidades e características semelhantes ou melhores do que as atuais. A ideia sempre a gente observa os grupos
E realmente, nos primeiros grupos que a gente abriu, as coisas aconteceram melhores do que o originalmente planejado. Então, isso indica que o desenho desse grupo foi realmente muito, muito feliz em termos de resultado. Então, no momento em que tu adquirir uma próxima, com certeza vai ter algum grupo aí, que se não acontecer a assembleia logo no mês seguinte, vai ser 1 ou 2 meses depois, como é o caso desse, que abriu agora, faz 2 semanas, e que a primeira assembleia não vai ser para novembro, mas provavelmente já aconteça em dezembro. Bacana. E uma outra pergunta que eu tenho, assim, como eu não conheço essa questão dos consórcios, como que funciona a questão, assim, de taxas, como que por exemplo, foi contemplado, ou enfim, você está ali fazendo os pagamentos. Como que funciona essa questão de taxas, pagamento, desconto? As taxas, o que o consórcio tem é uma taxa de administração e o seguro prestamista. E tudo está incluído já no valor da prestação. Dependendo da empresa que administra o consórcio, isso é uma das coisas que eu gosto na Rodobens, a Rodobens é transparente, a taxa é tanto, e é isso que tem. Existem empresas que tentam dizer que tem uma taxa menor, mas aí tu vai ver, tem aquela taxa menor, mas aí tem adesão, e a adesão é dividida em 12 prestações, então tu paga na frente. Aí ela tem o fundo reserva, e o fundo reserva é mais um percentual, e quando tu vai somando as coisas, acaba sendo mais caro do que uma que diz que tem uma taxa e é só aquilo, e essa taxa aparentemente é maior, quando na verdade é menor. Outras administradoras, principalmente essas que se dizem digitais e inovadoras e coisa e tal, tem todo o risco do negócio novo, naturalmente, mas tem o outro detalhe de que quando tu vai usar o crédito, ela diz que cobra uma taxa muito menor, mas cada pequena operação interna de uso do crédito, ela cobra à parte, coisa que deveria estar inclusa na taxa de administração. Então, tu acaba descobrindo depois que tu já comprou o gato por lebre, que, na verdade, o barato vai sair mais caro. Então, uma das coisas que eu gosto da Rodobens é essa transparência nos valores. Ela diz o que é e aquilo é o que é. Não tem pegadinha no meio do caminho. Bacana. Então, a partir do momento, assim, por exemplo, que acontece da pessoa ser contemplado, do valor lá de 100 mil, é aquele valor, não vai vir mais surpresas de descontos, taxas adicionais, nada, né? Isso aí. Bacana. Olá, boa tarde, tudo bom, professor? Tudo bom? Tudo bem. A minha dúvida é o seguinte, quando você compra a cota e aí, porventura, você venha a ser sorteado, e você retroalimentar essa logística de vender e comprar outra cota, essa outra cota que a gente vai comprar, a gente compraria já nesse grupo que a gente está rodando, ou porventura ele já entra em outro grupo? E se entrar em outro grupo, a questão ela vai ser, o grupo vai ser com esses mesmos benefícios que tenha agora nesse que a gente está adquirindo? Sim, é num grupo novo. A gente sempre pega o grupo mais atual. Então, para dar o exemplo das minhas cotas, eu tenho cotas de 6 anos atrás, que são em grupos muito piores em termos de características e probabilidades do que o grupo atual. Eu tenho cotas de 2 anos atrás, que são dos grupos, esse que a Luciana comentou, de prestação reduzida, que é uma prestação de 70%, e que o lance fixo pode ser pago pela prestação reduzida. Então, os grupos vão sendo refinados. O que eu desenhei com o grupo exclusivo é justamente nos dar a melhor matemática de contemplação possível, e os próximos grupos, então, se eventualmente mudar alguma coisa, é justamente mudar para melhorar algum detalhezinho probabilístico desses. A parte boa é que o nosso volume de negócios e a forma que a gente trabalha tem permitido abrir esses grupos com regularidade. Então, a tendência é que, quando tu contemplar ali na frente, vai ter um grupo tão bom ou melhor do que o atual.
Olá, boa tarde, Fabrício, boa tarde a todos. Tudo bom? Aqui em Mato Grosso do Sul. Opa! E me diga uma coisa, qual que é a base de cálculo que você faz para ter o valor dessa cota contemplada? Quais parâmetros que são usados? E que momento que seria, por exemplo, se você faz sorteado na primeira, na segunda ali, você compensa você segurar um pouco mais para vender depois ou vender de imediato? Qual o parâmetro que é utilizado para isso? Não, vende de imediato e bota o lucro no bolso quanto antes. O que a gente calcula? A gente traz o saldo devedor dessa carta ao valor presente, em cima de uma taxa de desconto ou uma equivalência de juros que seja interessante para o comprador da carta. Então, o comprador, a gente contempla uma carta depois de pagar 2 prestações, R$ 1.300. Tem um crédito de R$ 100.000. Esse crédito de R$ 100.000, para quem está comprando, é como se fosse um financiamento de R$ 100.000, no qual ele vai pagar 214 prestações, menos as 2 que a gente pagou, 216 menos as 2, no qual ele vai pagar 214 prestações de 643,92. Certo? Então, se a gente trouxer esta dívida 214 vezes de 643,92, que valor ele seria se eu calcular essa dívida a um custo de 0,6% ao mês para quem está comprando? Se eu fizesse um financiamento de 100 mil, de algum valor, por exemplo, um valor X que eu quero saber qual é, e esse financiamento de um valor X, que eu não sei agora qual é, mas eu quero pagar 0,6% ao mês, e me dá de resultado 214 prestações de 643,92. Que valor seria esse? Aí eu vou lá na HP e calculo isso. Eu trago esse valor ao valor presente. O que eu faço? Eu pego as 214 prestações, coloco ali na HP. Eu coloco o 0,6, coloco na HP. 643,92 é o pagamento. O valor futuro é 0, e eu calculo que o valor presente dessa conta, dessa dívida restante, é 77.485. Então, essa dívida vale 77.485. Se eu estou dando R$ 100.000 de crédito, essa diferença é o quanto eu vou vender a carta. Eu vou vender ela por 20.500, 22.500. Só reforça um pouquinho a questão seguinte, eu fui contemplado, e aí eu usar, que você falou da aplicação de 1%, ali eu não entendi bem que houve um bloqueio na internet aqui. Tá, no momento em que tu contempla a tua carta, tu continua pagando o teu saldo devedor normalmente, com as correções anuais pelo INCC, tudo normal. Só que o teu crédito, no momento da contemplação, ele fica automaticamente aplicado num fundo de renda fixa, no banco onde o grupo tem a conta corrente. Então, com a renda fixa que a gente tem hoje, que está lá em cima, isso significa que tu vai ter um rendimento sobre aqueles R$ 100.000 que tu contemplaste, mesmo tu tendo investido só as 2 prestações, por exemplo, de R$ 1.300 no total, na soma delas. Mas esse valor não vai ficar disponível agora, ele vai ser disponível lá no final. Ele vai ser disponível no final, mas ele está rendendo a juro composto, rendendo diariamente ali no teu crédito. Então, tu deixa o teu dinheiro aplicado, um dinheiro que tu não tens, na verdade, porque é o dinheiro do grupo que foi disponibilizado para ti, tu continua pagando as prestações, mas o teu valor do crédito está rendendo quase o dobro do que tu está pagando de prestação. Tiago? Queria fazer uma pergunta, nem sei se faz muito sentido, até fiz aqui uma relação aqui de 3 cartas, né, desse valor aí de R$100.000. Sim. E isso, qual que seria a probabilidade de eu ser sorteado em uma dessas 3 cartas no período, assim, na pior das hipóteses, de 1 ano? Você acha na sua experiência, o que você acha? Eu não faço esse tipo de conta porque, enfim, é matemática, é probabilidade.
as cartas alguma hora vão ser contempladas, provavelmente não vão ser contempladas nesse período de 1 ano, as médias são de 6 anos, então tu espera que com 3 cartas, uma ou 2 delas, tu contemple antes de 6 anos. E ela vai trazer um lucro grande o suficiente para compensar mesmo um lucro menor que as outras que contemplem mais tarde acabem nos trazendo. Porque as cartas que demoram para contemplar, elas estão, o valor que a gente paga mensalmente, eles estão sendo corrigidos pela correção anual do INCC. Sim, sim. Então tu paga durante todo um ano um valor de R$643, e no final do ano, o teu crédito, de repente, tu pagou ali 1 ano e pagou R$6.500, R$7.200, R$7.800, tu pagou ao longo de 1 ano, e tu tem um INCC de 8%, de repente, e o teu crédito, que era 100 mil, vai para 108. Entendi. Então, corrige o teu valor ao longo do tempo. A outra coisa é que tu tá juntando dinheiro mês a mês e formando esse bolo. Se tu contemplar cedo, tu vai contemplar essa carta, de repente tu pagou isso, pagou R$7.800 numa das cartas ao longo de 1 ano, e tu vai contemplar ela e vai vender ela por 32 mil. E tu vai ganhar 24 mil de lucro. Esses 24 mil de lucro te levariam 30 anos se tu fosse botar esse valor na renda fixa e deixasse ele lá parado, rendendo por 30 anos para multiplicar por 3, como foi o caso. Então, o lucro é tão grande que mesmo que nas outras tu empate e fique com o mesmo valor, tu ainda assim tem muito mais lucro que qualquer outra opção. E como é isso, no momento em que tu contempla, tu tem um uso para a carta, que tu vai usar a alavancagem dela, eu não perco tempo, na verdade, com as probabilidades, porque me basta saber que eu estou jogando no cassino, Sim. Porque eu dependo um pouco da sorte, principalmente com uma quantidade menor das cartas, mas eu estou jogando no cassino com as probabilidades a meu favor, 2 contemplações por sorteio versus uma que eu não estou participando porque eu não estou dando lance. Sim. E ainda assim, no pior caso de eu levei até o final e não fui contemplado, ainda assim eu vou ter mais dinheiro do que a soma de tudo que eu paguei. Não, eu sei que essa questão da sorte, eu já comprei o consórcio de imóveis, comprei na sexta-feira e fui sorteado na segunda. Sensacional. Isso aí, a pessoa me deu, ganhei 50 mil de sexta para segunda-feira. É o tipo de coisa que acontece. Mas, assim, sorte, né? Isso não acontece sempre. Não, exatamente. O que eu faço no método? Eu junto a questão de que, sim, tem um componentezinho de sorte que pode nos jogar o resultado para muito melhor, mas eu ignoro a questão da sorte usando a probabilidade eu sei que, na pior das hipóteses, as probabilidades vão me levar para o resultado que eu quero, que é melhor do que investir numa renda fixa do início ao fim. Sem dúvida. Até eu tenho visto os companheiros falar em questão de taxa de administração, essas coisas. Nesse negócio, assim, é quase que não faz muito sentido, porque se você for contemplado... Isso, a taxa é irrelevante, porque ela é muito baixa para quem vai usar o crédito, e para nós, muito mais importante do que a taxa é realmente as probabilidades do negócio. Não me interessa. Mas se eu fizesse um consórcio da cooperativa Sicoob, que cobra uma taxa bem mais baixa, não seria melhor? Não seria, porque os planos deles não contemplam do jeito que eu quero. Não. Então, não adianta pagar menos para não ter resultado. E a gente entra naquela outra questão também da junção das cartas, né? E isso, a junção das cartas, e ter a facilidade de vender elas depois de contemplada, de ser uma administradora que as pessoas que compram as cartas procurem, porque sabem que ela é mais fácil de utilizar, tudo isso. E uma carta de 100 mil não compra nada, se você não juntar ela com outra, exatamente, você não vai vender. Então, assim, tem vários fatores, né? Mas, assim, eu gosto de trabalhar com probabilidade, assim, dessa questão, né?
Mas a média mesmo seria na média de 5, 6 anos. Isso, 5, 6 anos. 5, 6 anos é a média para... eu estou refinando sempre esse cálculo, porque esse grupo exclusivo, ele é novo. Ele começou, o primeiro grupo foi em março que apareceu. Então, ele é um grupo relativamente novo, só que os resultados que a gente já teve até agora, dos 4 primeiros grupos, eles foram melhores do que eu tinha projetado. Então, na prática, eu estou bem satisfeito aí com isso. Mas realmente precisa de mais tempo para a gente firmar um número e poder fazer um cálculo probabilístico mais refinado. Só mais uma pergunta rapidinho para o pessoal fazer. Vamos lá. Você fala um pouco aí na questão da taxa de desistência, né? Sim. E então, assim, esses grupos, esse grupo, no caso, seria um grupo novo. Então, a gente não tem como calcular a taxa de desistência, porque ela prejudica o grupo. Esse grupo passado seu, qual foi a taxa de desistência nele, já que ele está rodando? Na verdade, eu não tenho taxa de desistência ainda muito fixa. O que teve não é inadimplência, mas é atraso no pagamento de prestações. Sim, sim. Por volta de 10% a 12% a gente já começou a medir isso. E aí esse atraso de pagamento de prestações, se ele não se torna inadimplência e é pago logo em seguida, o que eventualmente não acontece num mês, acontece 2 vezes no outro. Então isso está bem controlado. Em relação à inadimplência e à desistência no grupo, eu vejo 0 problemas de acontecer nesses grupos. Por quê? Porque como o grupo ele é muito bem pensado em termos dos valores e das métricas deles, ele é um grupo em que os lances eles estão muito bons para quem quer contemplar realmente pagando o lance e usando o crédito. Então, no momento em que eu tenho uma desistência, eu já tenho gente querendo entrar nesse grupo em andamento para dar um lance e pagar aquelas parcelas que já aconteceram no próprio lance. Isso, porque porque aí o lance já estaria menor um pouco, né? Exatamente, exatamente. Então, uma pergunta, Fabrício, rapidinho. E qual a média hoje, por exemplo, esse grupo que está rodando, ele tem quanto tempo, esse exclusivo? Desde março foi a primeira assembleia. Março. E você sabe me falar a taxa, qual que é o percentual de lance dele hoje? O primeiro mês ele contemplou com 66 parcelas. 66 parcelas? 66 parcelas. Hoje em dia ele está contemplando com 80 a 90. Isso aí daria percentual de quanto em relação ao crédito? 22%, 24%, mais ou menos. Nossa, mas é bom demais, É por isso que as pessoas se interessaram e deu uma aumentada no lance. Agora, nas 90 parcelas, usando a estratégia certa de fazer pelo plano degrau e coisa, que é outra forma de fazer o pagamento do grupo, isso representa por volta de 37% do crédito. 37%. E você hoje tem cotas nesse grupo ainda ou não tem para entrar? Eu tenho. O grupo agora novo, o 1992, ele abriu agora no finalzinho do mês passado. Então, ele tem bastante cotas ainda à disposição. Não, o 1992 é o novo, eu estou falando no antigo. No antigo, procurando um pouquinho, a gente consegue achar uma ou outra cota. Qual que é o número? De repente, ainda não cancelou, mas que está prestes a acontecer, ou de alguém que, por qualquer motivo, tenha pensado em desistir e pode fazer a transferência dessa cota aí, pagando o que ele já pagou, por exemplo. E qual que é o número desse grupo antigo? Tem o 1982, o 1984, o 1988 e agora o novo 1992. 1992 é o novo, né? Vamos lá. Elton. Eu moro no Colorado, nos Estados Unidos. Fiz a aquisição ontem de três cartas. E eu tenho umas perguntinhas bem simples, bem básicas. Você até comentou, acho que no vídeo, que não vai ter desconto em caso de pagamento adiantado, né? Isso. Mas eu gostaria de saber se tem a possibilidade de eu fazer o pagamento das parcelas adiantado, mesmo sem o desconto. Tem, mas por que tu faria isso?
porque a minha previsão é de voltar para o Brasil ano que vem. Então, eu queria já ir pagando o máximo possível para chegar e ficar pelo menos aí um ano aí sem um ano livre de conta. Na verdade, não, aí não ia dar certo. Porque o que acontece? Quando tu antecipa uma prestação, tu paga as últimas prestações. Não se livra das próximas. Ok, entendi. Então, não, eu diria, bota esse dinheiro numa renda fixa, para quando tu voltar, tu ter essa reserva para pagar essas prestações, deixa no débito automático e deixa elas lá no automático sendo pagas, para aproveitar esse ano sabático. Quando você fala de deixar o valor rendendo lá, né? Por exemplo, foi contemplado, o valor está rendendo 1% ao mês. Mas eu não pego esse valor que está rendendo por mês, por exemplo. Ele vai ficar lá guardado, acumulando. Ele fica lá no grupo. Tu tem acesso ao extrato disso, mas ele fica lá aplicado, preso no grupo. Entendi. Ele fica preso lá, eu continuo pagando as parcelas normal, ele vai rendendo lá. Quando eu for... Não, agora, depois de um ano, sei lá, agora eu quero pegar o dinheiro agora, aí eu pego ele corrigido já. Se tu for usar ele para comprar um imóvel, tu usa ele corrigido, ou se tu quiser pegar o dinheiro mesmo, aí tu tem que quitar o consórcio, mas aí normalmente não vale a pena porque as taxas acabam inviabilizando se é num prazo tão curto. Se é mais para o final do grupo, que tu já pagou bastante, que já rendeu bastante, aí sim, aí normalmente tu consegue fazer a quitação e pegar o crédito e pegar um bom valor. Como eu disse que é meu primeiro consórcio, como funciona as assembleias? Podia explicar um pouquinho melhor? Bem, que eu acredito que espero também, né, que tenha mais gente que seja o primeiro consórcio também. Como é que é a assembleia? É um sorteio. Tu tem, até no meu YouTube, tem um vídeo da primeira assembleia, mostrando esse sorteio. Porque na primeira eu fui pessoalmente lá no escritório da Rodobens e fiz o primeiro sorteio. É um globo com 650 bolinhas, de 1 a 650, e sai a bolinha que sai é o número da cota sorteada. Entendi. E é lá mesmo que a gente dá o lance, por exemplo, ou direto no aplicativo? Isso, no sistema da Rodobens. Pode dar pelo aplicativo, pelo site ou por telefone. Eu poderia fazer esse consórcio aí pagando por menos meses? Ou a cota é só 216 meses? Tu pode optar por pagamento em prazo menor. Eu só te rebato a pergunta perguntando por que tu faria isso. Porque eu tenho a intenção de utilizar esse crédito mesmo, né? Então, acho que seria uma redução na prestação, né, em relação a esses meses aí. Na verdade, aumentaria a prestação. Não, aumentaria, mas proporcionalmente não. Sim. A redução de meses, né? Isso, vai reduzir os meses e a taxa de administração, ela é proporcionalmente menor, porque tu paga a taxa pelo prazo. Então, tu paga uma taxa menor pagando em menos meses. Para a venda da carta contemplada, não faz sentido, porque como tu ganha na diferença de taxa, se tu faz em menos meses, tu vai vender recebendo menos diferença por causa desses meses a menos, além de pagar prestações menores no mês. E fazer em menor prazo também não te garante contemplar mais cedo, porque tu faz parte do mesmo grupo, tu só vai pagar em menos tempo, mas pode botar para pagar, por exemplo, em 180 meses, em 144 meses, em 120 meses, mas podem chegar a esses 120 meses, tu ter quitado o consórcio e ainda não ter sido contemplado. Entendi. Agora, por outro lado, tudo que tu paga antecipado conta como prestação paga antecipada. Então, se tu fizeres em 120 meses e completar esses 120 meses e tu não tiveres sido contemplado, tu pode dar um lance de quitação, porque teu consórcio já foi todo pago, ou seja, um lance da quantidade de prestações que faltam para acabar o grupo, e o teu lance vai ser o maior possível. Então, provavelmente, tu leve essa contemplação por lance, por ter pago antecipado. Entendi. E falando em lance, como é que funciona? Porque eu nunca fiz consórcio, certo? Sim. Aí você estava me falando que se você der um lance de 40 e poucos mil reais, desconta 20 mil do que já está embutido aí no consórcio, e o restante eu pago em dinheiro, é isso? Isso.
Isso, mais ou menos é isso. Mas aí eu tenho que continuar pagando as prestações em relação aos 100 mil reais. Não, tu vai ter 80 mil reais, dos quais 20 tu já pagaste. Ah, tá. Porque entendi. tu vai tirar 20 do próprio crédito, então esses 20 estão pagos já. Ah, entendi. Já desconta esses 20 das últimas prestações, é isso? Seria isso? Isso aí. Desconta das últimas prestações e desconta do crédito, porque tu tirou realmente dele. Então, tu não vai pagar dobrado isso. Tá. Eu liguei em outras empresas de consórcio e normalmente o grupo, em média, é de 999 pessoas, né? Isso. Ou até 2.000 pessoas no mesmo grupo. Ou 3.000, ou 5.000, ou 10.000, no caso de... E eles falam que é um sorteio por mês, não tem 2. Exatamente. Exatamente. Quem quer contemplar... Somente no seu grupo aí, que é especial, que teria 2 sorteios garantidos. Isso, eu fiz ele justamente com esse objetivo de investimento. Então, eu busquei todas as características que eu queria para nos beneficiar matematicamente do grupo. Oi, no caso, minha dúvida, boa tarde a todos, é quanto à questão do lance em si. Em média, qual o valor de um lance para uma carta dessa ser contemplada? 80 a 90 prestações, nesse momento. Que iria dar mais ou menos uns 50 mil, por aí? Aí, 643,92, 57 mil, 58 mil, se fizer do jeito errado, e por volta de 50 mil, 40 e 45, se fizer do jeito certo. Porque para quem quer contemplar por lance, eu indico fazer o plano no plano degrau de pagamento. O que é o plano degrau de pagamento? No plano degrau, a taxa está concentrada na primeira metade do plano e não tem taxa na segunda metade. Como o lance é calculado das últimas prestações para a primeira, tu paga o lance sem pagar adiantamento da taxa no pagamento desse lance. Então, tu tem prestações maiores antes da primeira metade, mas o teu lance é sobre parcelas menores. Entendi. No caso, quem for optar por o lance, né, aí a parcela mensal ela é um pouco maior, no caso, isso, né? Isso aí, só que a prestação que vai contar no lance é de R$ 463. Então é bem mais em conta para... Outra coisa que eu ia perguntar, por exemplo, na Rodobens tem aquela situação de pagar meia prestação até ser contemplado? No plano anterior tinha, mas o plano anterior tem uma métrica de contemplação pior do que o plano exclusivo. Então, sim, tu consegue entrar em planos, por exemplo, com parcela reduzida, onde tu paga 70% da prestação até ser contemplado. Bom, a minha última pergunta aqui, agora só para aproveitar o ensejo, no caso, eu vi que os seus grupos que você está montando, exclusivamente, pelo menos tenho acompanhado ultimamente, é para casas, né? E aí de 100 mil reais. Por acaso você teria grupos com essas mesmas estratégias para cartas menores, para veículos, por exemplo? Para veículos, o problema é que as probabilidades de contemplação não são boas. Então, se tu contemplar uma carta de veículo, por sorte, e contemplar ela cedo, tu consegue vender ela com lucro e funciona direitinho. Só que a chance de tu contemplar ela por sorteio num prazo razoável para lucrar, elas são menores num grupo de veículo do que nesses grupos que eu indico para imóvel. Então, matematicamente, tu tá jogando no cassino com as chances contra ti, no caso de um consórcio de veículo, enquanto que no plano exclusivo tu tá jogando no cassino com as chances a teu favor. A outra coisa é que, para os valores mensais, como o consórcio de veículo tem um prazo muito menor, para o mesmo valor de prestação que tu paga para um consórcio pequeno de veículo, tu faz um consórcio maior de imóvel, para o mesmo valor de prestação. Então, não faz sentido fazer um consórcio de veículo, porque para tu conseguir uma prestação menor, tu tem que ter um crédito muito menor do que o de imóvel. Boa tarde a todos.
Tudo jóia. Eu estou com um pouco de dúvida. Como a taxa de administração é 30%, Sim. Se eu der um lance próximo de 100, só para fazer conta fácil, né? De 100 parcelas, eu estou praticamente pagando 50% do valor, né? Sim. Não seria equivalente a eu dobrar essa taxa para 60%, porque 50% já foi dinheiro meu mesmo e eu tive que pagar essa administração. Então, é válido fazer esses lances? Claro que é melhor esperar o sorteio, mas até que ponto é vantajoso a gente dar um lance e ser economicamente viável? Então, essa é uma questão que eu explico lá no Instagram. Normalmente, não vale a pena dar um lance desses. Por isso que a carta contemplada é tão interessante para quem compra, porque mesmo pagando ágio, como o valor de entrada ele é consideravelmente menor do que dar um lance dessa proporção, acaba saindo um custo financeiro menor. Então, não, provavelmente, neste cálculo que tu fizeste, de dar 100 prestações de lance, não vale a pena. Por que se torna valioso dar um lance de 90 prestações, como aconteceu agora no mês passado num dos grupos? Porque quem faz esse lance de 90 prestações usa aquela estratégia que eu falei de pegar um plano pagando no plano degrau, onde a gente não adianta a taxa de prestação, de administração. A gente só amortiza saldo devedor diretamente. E a taxa de administração no plano degrau, ela é menor justamente porque ela está concentrada na primeira metade do plano. Então, mesmo adiantando tanto valor, na prática a gente está pagando uma taxa também menor por conta desse formato de pagamento. Então, a tua conta faz todo sentido. Então, só para entender, se eu fizer no plano degrau, eu vou estar adiantando essas parcelas sem administração e vai ficar para quem comprar essa carta minha, pagar essa taxa nas parcelas futuras, é isso? Não, na verdade não. Sim, mas não. Sim, se isso acontecesse, seria isso, mas na prática, essas cartas contempladas por lance não são vendidas. Por quê? Porque tu vai dar um lance que ele é alto o suficiente para que o custo financeiro dele valha a pena para ti, para fazer o uso da carta. Mas quem está comprando uma carta contemplada, se ele pode fazer isso com o próprio dinheiro, por que ele vai te pagar ágio ainda em cima disso? Perfeito. Então, ou seja... ele só paga ágio numa carta. Isso, ele só paga ágio numa carta contemplada pelo sorteio, porque o valor de entrada percentualmente é muito menor. Então ele não precisa tirar tanto dinheiro do bolso. Se ele vai tirar mais dinheiro do bolso para ter o mesmo custo, então ele mesmo dá o lance. Então, ou seja, na estratégia de alavancagem financeira, não vale a pena dar um lance de uma magnitude grande. Perfeito? Não, de jeito nenhum, só o sorteio. Por isso que a gente privilegiou com 2 entregas por sorteio no plano exclusivo, para nos melhorar essas métricas de contemplação. Os outros planos que não esse exclusivo, não tem os 2 sorteios, tá certo? É um sorteio só. Isso, então, é um sorteio só. Mesmo pegando um plano que, teoricamente, estaria no meio do caminho, e aí teria uma chance de contemplação maior, talvez não valha a pena. Vale a pena pegar o exclusivo porque teria esses 2 sorteios. Isso, e na verdade os outros planos têm chance de contemplação menor, porque eles são com mais participantes e só uma chance de sorteio, e aí mesmo que tu use alguma estratégia como lance fixo, ela te diminui o lucro e te melhora a probabilidade, mas menos do que o grupo de 650 com 2 sorteios te entrega. E só para finalizar, sempre, então, os planos da Rodobens 216 meses, 650 pessoas e 30% de administração? Não, né? Este é o plano exclusivo que só eu e os associados da sociedade do consórcio conseguimos vender. O plano normal da Rodobens
É um plano com 999 participantes em 216 meses, com uma só entrega por sorteio, uma por lance livre, uma por fixo de 30% e uma por fixo de 20%. Ah, ok. Perfeito. Muito obrigado, Beleza. Fabrício. Pedro. A minha dúvida é em relação ainda do ponto de vista de investimento, pensando em 10 cartas, por exemplo, e o fator sorte me parece ainda algo importante no contexto de se buscar um rendimento acima aí de 1%, 1,2%, algo assim, um investimento hoje que a gente encontra no momento em que está, né? Então, o fator sorte no sentido assim, se eu demorar aí para 3 anos para contemplar a primeira carta, o meu lucro no momento da venda ele não é tanto igual se eu fosse contemplado num cenário de 2, 3 meses iniciais em que eu venderia essa carta contemplada por uns 30 mil, né, que é aqueles 30% do valor do 100, e aí eu ficaria com uma margem de lucro interessante, aí na bola de neve isso vai gerando um valor acumulado entre liquidez já gerada e o valor que está ali, né, nas cartas. Então, gostaria que você explanasse um pouco mais sobre esse fator sorte e nesse contexto desse grupo, se isso se acelera, quais são realmente as probabilidades para que a gente consiga, aí, por exemplo, almejar 2% no longo prazo no investimento no contexto global de 10 cartas, por exemplo, se isso realmente é factível, e considerando que a gente está falando em quase 40% de taxas e seguro prestamista também, né? Como é que na fica essa verdade relação? vão ser pagos pelo comprador da carta contemplada. Mas sim, qual é a métrica que a gente tem aqui histórica de rentabilidade em cima de grupos que tinham probabilidades piores do que essas do grupo exclusivo? É algo entre 20% a 30% ao ano de rentabilidade. Claro que não vai acontecer essa rentabilidade como um reloginho. Então, não é uma curva linear, ela é uma curva com saltos. O que a gente espera é que tu tem 10 cartas, e dessas 10 cartas, pela média dos 6 anos, a gente espera que 5 delas contemplem antes de 6 anos. Ou seja, a probabilidade é muito alta de que uma delas contemple no primeiro ano, uma no segundo, uma no terceiro, uma no quarto, uma no quinto, em média. Então, tu vai ter cartas contemplando relativamente cedo que vão te dar um lucro que é completamente fora da curva. Vão dobrar ou mais do que dobrar o valor que tu investiste. Então, enquanto na renda fixa tu esperaria por volta de uns 7 anos para dobrar um capital investido, e a gente está falando de um capital investido todo de uma vez só, com o consórcio, tu espera isso em cima de ano em ano, ou de 3 em 3 anos, 2 ou 3 anos. Então, a gente tem essa métrica já meio que batida na própria realidade desses últimos 20 anos de investimento. Em relação à lucratividade das cartas, eu tenho no Instagram o caso de uma carta específica que eu contemplei agora no ano passado, final do ano passado, e vendi ela no início desse ano, que era uma carta que originalmente era de R$100 mil, e que com o tempo de pagamento, com as correções do INCC e com o aumento do crédito, porque era uma carta de um grupo mais antigo que tinham outras características, ela foi a R$200 mil na hora que eu contemplei ela. E essa carta eu já tinha pago R$77 mil até então, ao longo de 2016 até 2022. Eu paguei tinha pago R$77 mil. E ela foi vendida por R$90 mil. 22 mil e alguma coisinha a mais. E aí, se tu pensar, mas 77 mil para ganhar 22 mil é muito pouco lucro. Só que eu não investi 77 mil em 2016. Eu investi 400 e poucos reais por mês, começando em 2016. E esses 400 e poucos foram somando. E aí, o que eu fiz
nesse vídeo que tem lá no Instagram. Está lá no meu feed do Instagram. É um vídeo com a tela do iPad, onde eu mostro o PDF do extrato dessa cota, e eu botei mês a mês a correção da taxa Selic em cima de cada prestação que eu paguei desde o início até a contemplação dessa carta. E quando a gente faz o cálculo certinho daquele período todo, a gente teve momentos em que a taxa Selic estava 2% ao ano, a gente teve momentos em que estava 12%, e a gente foi colocando mês a mês, exatamente o que foi a taxa Selic real em todo aquele período. Se eu tivesse colocado aquele dinheiro na pior carta que eu podia ter tido, foi uma que demorou 8 anos, quase para 7 anos para ser contemplada, foi uma carta em um momento em que o INCC estava muito baixo, então ela corrigiu abaixo do que eu esperava que ela corrigisse, e ainda assim eu vendi ela por 90 mil. Se eu tivesse deixado esses valores mensais na renda fixa, no Tesouro Selic, eu teria 88 mil em vez dos 90. Então, ainda um pouquinho menos do que a renda fixa deu, no pior caso possível. Levando isso em conta, tu joga na média que tu vai ter algumas cartas que vão chegar no pior caso possível, e elas vão te render menos do que renderiam num investimento sensacional, só que as cartas que contemplarem nos melhores casos vão te render tanto a mais que tu acaba no final tendo essa métrica que eu digo, que vai de 3 a 8 vezes mais do que tu teria na renda fixa. 3 vezes tu sendo muito azarado, 8 vezes tu sendo muito sortudo e contemplando várias cartas logo no início do prazo. Legal, entendi. Obrigado, Fabrício. Beleza. Tiago. Oi, eu novamente aqui. Deixa eu te perguntar, se a carta for contemplada, quais seriam a documentação que deveria apresentar aí? Alguma comprovação de renda ou só documento normal? Para vender a carta? Não. Para mim, pegar o dinheiro quando for contemplada. O dinheiro tu não pega, tu pode comprar um imóvel com ela. Não, sim. Sim. Precisa apresentar qual documentação? Pessoa física? Normalmente, a comprovação de renda simples. O que acontece? A Rodobens ela é bem tranquila em relação ao uso de carta, ao uso da carta, no caso de tu ter a carta adquirida desde o início. Por quê? Porque ela já tem o teu histórico de pagamentos. Ela sabe que tu tem condições de continuar os pagamentos daquela carta. Então, isso é bem tranquilo, essa análise de crédito para quem é cliente. Quem está comprando uma carta contemplada, ou seja, está assumindo uma dívida perante o grupo, aí sim a análise é bem mais criteriosa. Aí tem a comprovação de renda, tem que ter bom score no sistema financeiro, não pode ter nenhuma restrição de crédito e tudo mais. Mas para quem já é consorciado, como eles já têm esse histórico, as coisas são bem mais simples aí de usar. James? Assisti as aulas ali e daí tu falou desse grupo exclusivo para investidores com essas características e tal. Uhum. Tu tá abrindo regularmente esses grupos? Eu pergunto pelo seguinte, porque eu tenho uma renda extra que vai entrar para mim a partir de janeiro. Então, eu pretendo fazer esse investimento a partir de janeiro ali. Vai abrir novos grupos com essas mesmas características aí? Tu tá abrindo regularmente? Sim. A gente tem o primeiro grupo, esse exclusivo, abriu em março, o 1982. Depois dele, a gente abriu, depois de 3 meses, o 1984, abriu o 1988 e agora o quarto, 1992. A ideia é que em dezembro agora a gente consiga rodar esse grupo e completar ele para rodar na Assembleia de dezembro, justamente para abrir um grupo novo para a Assembleia de janeiro. Eduardo. Fala, Fabrício, boa noite, tudo bem? Tudo beleza? Uma dúvida simples, tem algum limite de contemplação dentro de algum período? Por exemplo, contemplei esse mês, tenho mais de uma
uma carta adquirida, posso ser contemplado novamente se eu tiver sorte o mês que vem, ou existe uma janela aí de prazo? Pode, não só pode, como eu tenho uma cliente que eu preciso me encostar um pouquinho nela para ver se passa um pouco da sorte. Porque ela fez uma cota só e foi contemplada no primeiro mês. E aí eu vendi essa carta para ela e ela fez uma segunda carta e foi contemplada no primeiro mês, de novo, na segunda carta que ela adquiriu na vida. Então, sim, pode, às vezes até isso acontece com alguma regularidade. Ô Fabrício, mais uma... Tudo bom? Tudo jóia, mais uma dúvida aqui em relação a... Eu compreendi na sua oratória, em algum dos vídeos, sobre a consistência do Rodobens em relação à carta poder ser depois vendida com mais facilidade, ao contrário do que tem aí algumas administradoras que você não tem tanta amplitude depois, né? Isso aí é um fator também de sucesso aí da operação, né? É um dos critérios. Dos critérios. Eu acompanhei aí alguns vídeos de um concorrente seu que colocou taxa de administração em 9,99%, o que dá uma disparidade muito grande desses 30% que você coloca, e eu entendi bem a consistência e o porquê dessa taxa, considerando aí, acho que 60 ou 70 anos de história, né? E para quem está fazendo investimento, esse ponto de venda da carta contemplada é muito importante, e você conseguir usar para, inclusive, mesclando cartas, né, diferentes, para quem for comprar, conseguir, né, fazer a aquisição de um bem de valor maior, por exemplo. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa distância de taxa de administração de uma para outra e o porquê que, né, a gente se convence de que esse é um bom investimento, mesmo com uma diferença tão grande assim. Então, eu falei um pouquinho disso antes e eu tenho um pouco disso também lá no Instagram, mas o que acontece? Tem certas coisas que não tem mágica. Tu tem que pagar o custo da estrutura. Então, no momento em que tu tem um plano que diz que cobra um valor que é muito menor do que a média das outras administradoras cobra, alguma coisa tem que ficar de lado. Então, se tu pega Porto Seguro, tu tem uma taxa de administração que aparentemente é menor, mas na prática é bem semelhante, porque tu tem a taxa de administração, mais a taxa de adesão, mais o fundo reserva, e quando tu soma tudo, tem alguma coisa parecida. Quando tu pega a Caixa, tu tem também uma taxa semelhante, o Itaú. Então, tu vai pegando grandes administradoras, as coisas não diferem tanto assim umas das outras. Tem algumas diferenças que elas são meio que compensadas, porque quando tu pega, por exemplo, a Rodobens, a taxa de administração cobre tudo, e lá dentro tá tudo já calculado. Tu pega outras onde, quando tu vai usar o crédito, tem que fazer a avaliação do imóvel, custa tanto. Mas e a taxa de administração que eu paguei não era para isso? Não, essa daqui é uma taxa à parte. E aí tu começa a notar que, aquela taxa que é menor, na hora que eu vou usar o crédito, não é tão menor assim, agora eu estou pagando essa diferença. E quem compra a carta contemplada sabe dessas coisas e acaba não privilegiando uma administradora em relação à outra por conta desses custos extras que não vai ter. No caso dessa que anuncia uma taxa que é completamente fora do padrão, eles usam toda uma argumentação de a gente não tem vendedor, é tudo digital, é isso, é aquilo. Vai de acreditar e confiar o dinheiro a uma empresa nova, a uma empresa que eventualmente tu vai no site do Banco Central e tu vai ver alguns problemas que estão relatados lá, a uma empresa que apresenta prejuízos recorrentes a cada trimestre no balanço, porque o balanço das administradoras tem que ser publicado no Banco Central, então a gente consegue ver isso, e aí tu compara com uma administradora que, além dos 70 anos de atuação, tem um balanço robusto, é caixa livre na sua contabilidade e tudo mais, e tu vê o tamanho do risco que é botar o teu dinheiro em algo que está começando agora, e que, de repente, tu não sabe se vai tá aí
quando tu precisar. Então, é um investimento de longo prazo, enfim, que tu está colocando tuas economias, onde eu prefiro optar pela segurança do que optar pelo risco de, vou pagar menos e aí cai nisso. De repente, tu paga menos, só que as probabilidades de tu contemplar são tão pequenas que tu não vai ter o resultado. Então, o que adianta pagar menos para não obter o lucro na hora da venda, porque essa contemplação pelo sorteio nunca vem. Então, basicamente é isso. A taxa de administração é a que eu menos me preocupo. E aí, do ponto de vista do meu lado profissional, por exemplo, eu tenho administradoras que, querendo ou não, eu sou um dos melhores vendedores em volume do país. Então, outras administradoras me procuram com certa frequência para representar eles. E algumas pagam mais do dobro do que a Rodobens me paga de comissão para vender as cartas deles. Só que eles não entregam o que eu preciso. E aí não tem como eu fazer um discurso de que, vamos fazer isso, e isso não acontecer na prática, eu estou dando um tiro no pé no meu futuro. Eu não estou aqui para jogar um jogo de 1 ano, de 2 anos. Eu já estou há 20 anos fazendo isso. Eu pretendo ficar mais 20, 30, 40, quantos eu puder ficar aí nesse mercado. E se meu baixinho que diz, quando eu for grande eu vou vender consórcio que nem meu pai, ou quando eu for grande eu vou vender mais consórcio que meu pai, se ele continuar, é outro tipo de pensamento. Então, basicamente é isso. Eu não me preocupo com a taxa, eu pago essa taxa como representante. Eu não tenho desconto na própria taxa, claro, eu recebo a comissão sobre as minhas próprias cotas, mas eu mesmo pago essa taxa de bom grado, porque eu lucro mais do que compensa, e quem vai pagar esse custo no final das contas quem vai usar a carta contemplada depois, e eles pagam de bom grado porque é barato em comparação com a outra alternativa que eles têm. Legal, obrigado. Boa noite, Fabrício. Então, assim, você explicou aí sobre a taxa administrativa. Então, essa taxa administrativa, ela é pós-fixada, certo? Não, pré-fixada. É pré-fixada? Ela é uma taxa de administração de 30%. Então lá não vai sofrer nenhuma alteração, né? Não, a taxa não muda. Por exemplo, nós ficamos aqui com dúvida. As cartas lá são no valor de 100 mil, mas caso a gente queira uma carta no valor de 200, assim, vamos supor que eu pretendo um valor total de 500 mil. Você acha que é mais viável pegar 5 cartas ou fazer de um valor maior mesmo? Tu tem certa pressa em contemplar essas cartas? Não seria. Tipo assim, seria a curto prazo, dentro de 1 ano. Não, aí talvez seja melhor fazer uma carta só em outro grupo, com outra estratégia. Se é um prazo assim mais curto, aí teria que ver os detalhes, tipo de quanto de lance eventualmente vocês teriam para ofertar e tudo mais. A gente monta uma estratégia bem desenhada para isso. Porque esses grupos com cartas de 100 mil, eles são bons para fazer a contemplação por lance. Mas se tu vai dar lance para contemplar e acelerar essa contemplação, tu não faria no plano linear, que é o que a gente usa para investimento. Tu faria no plano degrau. Então, pode ser que 5 cartas, pelo prazo de 1 ano até que vocês têm, pode ser que 5 cartas seja a melhor opção mesmo. Mas adquirindo no plano degrau e com essa estratégia de ofertar os lances ali ao longo do tempo, e de repente tu contempla alguma delas por sorteio, enquanto as outras tu acelera a contemplação com lance e no agregado geral tu acaba pegando todo o crédito por um valor de lance menor do que se tu não usasse essa estratégia toda.